Olá, seja muito bem-vindo ao quinto vídeo da trilha de informática básica do zero. Eu sou o Jones. Na aula de hoje, nós vamos aprender onde o seu computador guarda os seus arquivos. Nós vamos entender a diferença entre memória de trabalho, memória RAM, memória permanente de fábrica, memória ROM, e o armazenamento definitivo, HD ou SSD. Vamos conhecer a famosa unidade C, ou disco local C, o lugar onde quase tudo fica guardado no Windows. Mas antes de avançarmos, eu peço que você curta esse vídeo, assim o YouTube, o algoritmo, entende que você se interessa por conteúdos semelhantes. E se você ainda não segue o canal da monitoria, eu convido você a se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos nessa? Vamos começar com a memória RAM. Segundo o autor Veloso, no livro Informática Conceitos Básicos, a memória RAM é o tipo de memória onde o computador armazena temporariamente os programas e dados que estão sendo usados no momento. O seu conteúdo é perdido quando essa memória é desligada, quando fica sem energia. A RAM tem três características principais. Ela é rápida, o processador acessa ela muito rapidamente. É volátil, isso significa que quando você desliga o computador, tudo que estava na RAM se perde. Ela guarda apenas os programas que estão rodando no momento. Fazendo uma analogia, imagine que a RAM é a mesa de trabalho. Você coloca nela os livros e os cadernos que está usando agora. É rápido de pegar, mas quando você termina e guarda tudo, bom, a mesa fica vazia. A RAM é exatamente assim, é uma memória temporária. Agora vamos falar sobre memória ROM. Muita gente conhece, mas nem sempre entende direito. Segundo o autor Veloso, a memória ROM é uma memória somente de leitura, cujo conteúdo é gravado pelo fabricante e, em sua forma tradicional, não pode ser alterada pelo usuário. Sua principal função é armazenar informações permanentes e essenciais para o funcionamento do computador, como o firmware, responsável por iniciar o sistema, por exemplo, a BIOS, ou popularmente BIOS, e o UEFI. O firmware é um programa responsável por realizar as operações iniciais que são necessárias para que o sistema seja devidamente iniciado. Na analogia mais simples, o ROM, a memória ROM, é como um livro de instruções fixo que vem gravado no computador. Enquanto RAM é uma sigla para memória de acesso rápido, ROM é sigla para memória somente de leitura. A memória ROM tem quatro características principais. Como o próprio nome já diz, ela é somente de leitura, você não pode alterar ou apagar o que está gravado nela. Ela é gravada pelo fabricante, vem pronta de fábrica. Ela não é volátil, diferente da memória RAM. A memória ROM mantém as informações, mesmo quando o computador é desligado. Ela guarda os programas de inicialização, também chamado de BIOS ou UEFI, que é o responsável por dar a vida ao computador quando você liga ele. Agora, fazendo uma atualização, embora a literatura da década passada afirme que o ROM não pode ser alterada, atualmente muitos computadores utilizam memórias do tipo EEPROM ou FlashROM, memórias que permitem atualizar o firmware, ainda que esse processo não faça parte do uso cotidiano do computador. Neste momento, nós vamos fazer uma comparação rápida entre a memória RAM e o armazenamento, ou HD. A memória RAM é uma memória de trabalho. Você pode escrever e apagar nela trabalho que é feito pela CPU, mas ela é volátil. Quando desliga, perde tudo. Ela é rápida, mas tem capacidade de armazenamento de informações muito menor. Ela guarda partes dos programas que estão rodando no momento para uso do computador. O HD e também o SSD, que é usado atualmente, é o armazenamento permanente.
Você pode gravar e apagar arquivos nele, e eles ficam guardados mesmo com o computador desligado. O HD, ele é mais lento que a memória RAM e também ele é mais lento que o SSD, mas ele tem uma capacidade de armazenamento muito maior que a memória RAM. É onde os seus documentos, fotos, músicas, vídeos ficam guardados. Fazendo uma analogia, a memória RAM é como uma mesa de trabalho. Você, ou seja, o seu computador, coloca nela tudo o que está usando agora. O HD ou o SSD é como um armário. Ali é guardado o que você não está usando no momento e quer manter para depois. Agora que nós já conhecemos a memória RAM, a memória ROM, vamos dar continuidade ao tema armazenamento permanente. Você pode encontrar dois tipos de armazenamento permanente, o HD e o SSD. O HD, ou disco rígido, ele é mais antigo. Ele tem um disco que gira fisicamente para ler e escrever dados. Por isso, ele é mais lento e pode ser danificado por quedas. E como já conversamos na terceira aula da trilha, como ligar, desligar e reiniciar o computador da forma certa, o HD também pode ser danificado, formando bad blocks, se você desliga o seu computador da forma errada. Se você não assistiu essa aula, eu recomendo que você assista. Já o SSD, ele é mais moderno. Ele não tem partes móveis, como o disco do HD. É um chip de memória. Ele é muito mais rápido e resistente a impactos. O único lado negativo é que, em comparação ao HD, ele é muito mais caro. Entretanto, o preço vem caindo. Agora uma dica. Apesar da maioria dos computadores modernos virem com SSD, se o seu computador tiver um HD, se você puder escolher, vá de SSD. O seu computador vai ligar em segundos e os programas vão abrir mais rápido. Quando você abre o meu computador ou este computador, dependendo da versão do Windows que você está utilizando, você vai ver uma ou mais unidades de discos. A principal delas é o disco local C ou unidade C. É nela que o sistema operacional do Windows está instalado e a maioria dos programas mora. Para acessar o conteúdo do disco local C, basta dar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse sobre ele. Aqui estamos na janela Este computador, que nós conhecemos na aula passada. Eu vou dar um duplo clique no disco local C para abri-lo. Pronto! Aqui dentro estão as pastas do sistema, onde o Windows e os programas estão instalados. É aqui que você nunca deve guardar arquivos soltos. Vamos agora criar uma pasta organizada para os nossos arquivos. Agora, uma questão importante. Onde você deve salvar seus arquivos? Então, você tem três boas opções. A primeira é dentro da pasta Documentos ou Meus Documentos, que fica em este computador. É o lugar mais comum. A segunda, você pode criar as suas próprias pastas organizadas, como faculdade, trabalhos. A terceira, e possivelmente de acesso mais rápido, por criar um caminho de endereço curto para o seu arquivo, é criar uma pasta diretamente dentro do disco local C. Mas tenha muito cuidado ao gerenciar os seus arquivos. Se for optar por essa terceira opção, salve seus arquivos sempre dentro de uma pasta própria criada por você para esta finalidade. Nunca solte seus arquivos dentro da raiz. Salvar arquivos soltos diretamente dentro da raiz do disco local C é uma coisa que você nunca deve fazer. Isso pode bagunçar o sistema e ocasionar problemas. Vamos ver na prática como criar uma pasta e um arquivo. Vamos criar uma nova pasta. Para isso, eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre uma área vazia. Esse menu que apareceu é chamado de menu de contexto.
Ele mostra várias opções relacionadas ao local em que você está, ou então ao documento, ou pasta, ou programa que você selecionou ao clicar com o botão direito sobre ele. Eu estou usando o Windows 10. No Windows 11, ao clicar em Mostrar mais opções no menu de contexto, a última opção, você terá acesso a essa versão do menu. Vou passar o mouse sobre a opção Novo e aqui vemos a opção Pasta. Uma nova pasta apareceu com o nome Nova Pasta destacado. Isso significa que eu posso digitar o nome que eu quiser, renomeando a pasta. Vou nomear como trilha underline informática. Vou pressionar Enter. Repare que eu usei underline em vez de espaço e não coloquei nenhum caractere especial, apesar de informática ser uma palavra que leva acento agudo. Mas por quê? Em computação, espaços em nomes de arquivos e caracteres especiais, como é o caso de vogais acentuadas, mas também o arroba e outros símbolos, podem causar problemas em alguns sistemas, principalmente quando você vai usar esse arquivo em programas mais técnicos, como QGIS, ou na internet. Usar um underline é uma prática segura e evita dores de cabeça. Outra forma de escrever seria usando o padrão Camel Case, no qual eu não uso espaço entre as palavras, mas diferencio uma palavra da outra, começando a nova palavra com uma letra maiúscula. Pronto, a pasta Trilha Informática foi criada. Mas, Jones, essa é a única forma de criar uma pasta? Não, você pode vir aqui em cima, na barra de menus, e clicar em Nova Pasta. Lembrando que a barra de menus contém ferramentas essenciais que você pode utilizar na janela. Se eu quisesse, por exemplo, copiar o caminho desta pasta, aqui selecionada a trilha informática, eu viria aqui em cima em Copiar Caminho. Agora, eu vou abrir a pasta e criar um arquivo de texto dentro dela. Cliquei duas vezes com o botão esquerdo do mouse, como vimos na aula passada. Eu vou criar um arquivo de texto, um arquivo no formato TXT, porque ele é um documento muito simples, maleável e vem instalado por padrão no Windows. Você não precisa instalá-lo, como é o caso do Word. E também há outros programas paralelos, geradores de TXT em outros sistemas operacionais. Eu novamente clico com o botão direito, vou em Novo. Repare que agora apareceu mais opções, não é só mais pasta. Nós temos atalho também para criar atalho de um programa. Nós temos documento de texto e outras opções. Eu vou escolher documento de texto. Veja que um novo arquivo de texto apareceu com o nome Novo Documento de Texto destacado. Eu vou nomear esse documento com meu primeiro arquivo. Novamente, eu estou usando underline e sem espaços. Clico Enter. Para apagar o nome dos arquivos, eu estou usando o botão Backspace, a seta que aponta para a esquerda, que fica por padrão sobre o botão Enter. Pronto, meu arquivo foi criado. Vou clicar aqui fora. Vou dar um duplo clique para abrir o arquivo. Aqui eu vou selecionar bloco de notas, se aparecer essa opção para você. Sempre usar esse arquivo para abrir arquivos TXT e OK. Vou escrever uma mensagem simples. Este é o meu primeiro arquivo de texto. Agora eu vou salvar. Para isso, eu posso apertar as teclas Ctrl S ou posso vir aqui Arquivo e apertar Salvar. E é isso. Meu arquivo está salvo e guardado dentro da pasta Trilha Informática, que está dentro da unidade C. Descolocar o C. Então, resumindo a aula de hoje, nós vimos que a memória RAM é uma memória de trabalho temporária e volátil. Memória ROM
guarda instruções fixas de fábrica e não é volátil. HD e SSD são armazenamentos permanentes, e dentre eles, o SSD é mais rápido. Disco local C, ou a antiga unidade C, é o disco principal do computador. Salve os seus arquivos sempre em uma pasta organizada, nunca direto na raiz do disco local C. Você pode usar o botão direito do mouse para acessar o menu de contexto e criar novas pastas e arquivos, bem como editá-los. Esta não é a única forma de criar um novo arquivo, mas é uma delas. Para nomear arquivos, dê preferência a usar nomes sem espaços, usando, por exemplo, o underline. Isso é uma boa prática. Você aprendeu que usando o atalho Ctrl S, você pode salvar seus documentos. Então, é isso. Este é o último vídeo do primeiro ciclo da trilha de informática básica do zero. Nos vemos no próximo ciclo. Até lá! Essas são as nossas referências. O livro Fundamentos de Programação de Computadores, das autoras Ascencio e Campos. O livro Informática, Conceitos Básicos, do Veloso. Eu agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo.